Olá pessoal, Tia Mari Bru na área. Vamos aí dar uma revisada nos action verbs, no past simple. Vamos conhecer o futuro com will e com going to e ver a diferença entre eles. Aí no primeiro slide a gente tem os action verbs. O que são action verbs? São os verbos de ação. Eles vão sempre indicar uma ação. Não se prendam só a esses, tá bom? Tentem pesquisar outros para, como eu sempre digo, ganhar vocabulário. Walk, andar. Run, correr. Jump, pular. Read, ler. Write, escrever. Drink, beber. Eat, comer. Sleep, dormir. Swim, nadar. Cry, chorar. Play, jogar, e listen, ouvir ou escutar. Daí, no próximo slide, a gente tem uma figura com um bocado de outros action verbs aí. Alguns estão repetidos, outros não, e os repetidos a gente vai só treinar a pronúncia, tá bom? A gente tem aí bend, que é a moça se curvando, lift, de levantar, carry, de carregar, kneel, de se ajoelhar, hold, de segurar, sit, de sentar-se, punch, apanhar, mas é esse apanhar não de levar o punch na cara, é o apanhar de segurar ou recolher alguma coisa que você derrubou no chão. Leap, saltar, drag, arrastar, pull, puxar, shout, gritar, push, empurrar, run, que é correr de novo, lean, que é encostar, sabe, se escorar assim? Walk, de andar, throw, de atirar ou jogar. Mas é quando você atira algo em alguém, tipo, throw a pen, like this. Tip, de tiptoe, de andar na ponta dos pés, tipo um andar muito silencioso, tipo bem sorrateiro para ninguém perceber, essa pessoa vai estar tip in his toes, tiptoes. Hop, do hip hop, é de rimar. O squat, de agachar. Vamos seguir aí para o simple past. Vocês lembram lá que eu falei em sala para que serve o simple past? Ele serve para contar uma história ou um fato que aconteceu no passado, ou uma coisa que você fez no passado. Ele tem afirmativa, negativa e interrogativa e cada uma tem um jeito de montar. Mas o básico para entender que a conjugação do verbo no inglês ela é diferente da do português. Trabalhar, work. Vai ser I work, you work, he work, she work, we work and they work. E se passar para o passado simples, vai ser a mesma coisa. Vai ser worked. Vai ser worked para todo mundo. Vai ser you worked, he worked, she worked, he worked, we worked, I worked, they worked, tudo worked. Tem dois tipos de verbos no passado simples. Tem os verbos regulares, que eu expliquei as regrinhas lá no quadro. Com certeza tem aí no seu caderno, que é basicamente acrescentar ed no final dos verbos. E tem os irregulares, que é aquela lista que eu pedi de lição de casa, que não tem jeito, a gente tem que memorizar, mas são apenas 200 verbos pra gente memorizar. E aí a gente tem os verbos e como montar eles na afirmativa, por exemplo. O verbo to like, que é gostar, vai ficar I liked the flowers you sent me. Eu gostei das flores que você me mandou. O verbo querer, de want, vai ficar I wanted to take a selfie. Eu quis tirar uma selfie. O verbo to call, que pode ser tanto ligar como chamar alguém. My mom called me yesterday. E aí o verbo call, de chamar ou ligar, vai ficar called. Aí fica My mom called me yesterday.
Daí a gente passa para interrogativa. Toda vez que a gente está usando a interrogativa no Simple Past, a gente vai usar o auxiliar did, que ele não tem uma tradução específica, ele é apenas para informar que aquela frase está no Simple Past e na interrogativa se o did vier na frente. O did também é o passado do verbo do, mas quando a gente está formando uma frase no Simple Past, a gente vai colocar ele na frente, o verbo que estava no passado vai voltar para o infinitivo e vai ter a continuação da pergunta se a gente estiver fazendo uma interrogação. Daí vai ficar assim: Did you like the flowers I sent you? Você gostou das flores que eu te mandei? Did you want to take a selfie? Você queria tirar aquela selfie? Did your mom call last night? A sua mãe ligou na noite passada? E daí a gente vai para a negativa. A gente vai juntar a partícula auxiliar did mais a partícula negativa not. Pode ficar did not, ou se você did not, ou se você contrair tudo, vai ficar didn't. A mesma regra da interrogação vale para a negação. Então, quando você for fazer uma frase na negativa no Simple Past, você vai ter que colocar o verbo que estava no Simple Past na afirmativa, ele volta para o infinitivo. E aí você vai usar ele ou contraído ou did mais not. Eu prefiro contraído porque já é uma maneira mais rápida até de escrever. Daí fica assim: I didn't like the flowers you sent me. Eu não gostei das flores que você me mandou. I didn't want to take a selfie. Eu não queria tirar aquela selfie. My mom didn't call me last night. Minha mãe não me ligou nessa noite passada. E aí, seguindo, a gente vai ver os dois tipos de futuro. O future com will e o future com going to. Os dois significam futuro. Se você falar com um nativo da língua inglesa, tanto faz, usando will ou usando going to, ele vai entender que você está falando no futuro. Qual a diferença entre eles? E por que se usa um e quando se usa o outro? A diferença é que o will é um futuro não planejado. É uma coisa que você está falando que você vai fazer muito atrás dela. Tipo, I will travel on the weekend. Eu vou viajar no final de semana porque eu quero e aí eu vou, então I will. Mas se você for planejar essa viagem ou for uma viagem específica, especial, por alguma razão, a gente vai usar I'm going to travel on the Easter. Eu vou viajar na Páscoa. Não, ninguém vai por causa da quarentena, mas é só um exemplo. E aí, para montar o futuro com will, a gente tem uma estruturazinha. A gente coloca o will, ou ele contraído, que é apóstrofo LL, mais o verbo, e aí a frase está na afirmativa. Se a gente colocar o will mais not, que aí contraindo vai ficar won't, a frase vai ficar na negativa. Se a gente colocar o will antes da frase inteira, a gente vai fazer uma interrogação. Então, quando a gente for fazer uma frase na afirmativa, vai ficar assim: I will go to the market. Eu vou ao mercado. I will hang out with my friends. Eu vou sair com os meus amigos. Se a gente for negar, a gente vai ficar I won't, vou comer. I won't drink coffee. Não vou beber café. E quando a gente vai interrogar com o eu, pela regrinha fica Will you travel? Você vai viajar? Will you meet your friends today? Você vai encontrar seus amigos hoje? Essa é o futuro com o will. E o futuro com going to, que é um futuro mais planejado, mais intencional, que a gente meio que elabora ele um pouco, ele dá um pouco mais de trabalho para montar. A gente sempre com o going to vai ter que usar o verbo to be. I am, you are, he is, she is, we are, they are.
Não pode esquecer do verbo to be, a formação dele para montar o going to. Na afirmativa vai ficar verbo to be na afirmativa, mais going to, mais o verbo principal. E aí você vai montar a sua afirmativa. I'm going to travel. Eu vou viajar. He's going to study. Ele vai estudar. Se a gente for fazer uma interrogativa, a gente vai ter que colocar o verbo to be na interrogativa, mais o going to, mais o verbo principal. Como que é o verbo to be na interrogativa? A partícula do verbo vai para frente do pronome ou do sujeito. E depois a gente coloca todo o complemento da frase. Diálogozinho bem rapidinho aí, usando os dois futuros. I'm going to the supermarket. Eu estou indo no supermercado. I'm gonna buy sugar, coffee, milk. Eu vou comprar açúcar, café, leite. E aí uma pessoa com quem você está falando vai e te interrompe e diz assim: But we have no chocolate. Mas nós não temos nenhum chocolate. Ok, I'll get it. Não tem problema, eu vou comprar. Ok? Foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha sanado as dúvidas de vocês. Vou passar atividades sobre will, sobre o going to, sobre o simple past e sobre os action verbs e também sobre as roupas. Não esquece de fazer a atividade no final. Qualquer dúvida, tô por aqui. Próxima aula. Do sujeito. E depois a gente coloca todo o complemento da frase. Are you going to travel? Você vai viajar? Are you going to study? Você vai estudar? E na negativa, a gente vai usar o verbo to be na negativa, que é o verbo to be mais a partícula not, mais o going to, mais o verbo principal. I'm not going to buy chocolate. Eu não vou comprar chocolate. He's not going to miss the game. Ele não vai perder o jogo. Quando a gente vai falar, quando a gente está conversando, a gente pode usar esse going to numa forma contraída e vai ficar gonna. Aí daí fica I'm gonna travel, he's gonna study, are you gonna travel, are you gonna study, I'm not gonna buy, he's not gonna miss. Mas essa parte do gonna é só quando você tá falando. É uma forma muito informal de se expressar, por isso que a gente não escreve. É informal demais para escrever. É só quando você tá falando com um nativo, aí ele vai soltar um gonna e você vai dizer, fala, meu Deus, que é isso? É o going to. Fala, pessoal, continuando, a gente vai falar sobre assuntos de clothes, que é roupas. Eu vou dar uma revisada no que vocês já sabem. Caso não saibam, continuem a pesquisar para aumentar o vocabulário. Como eu sempre digo, não parem só no livro ou só no que o professor fala em sala. Para você aumentar o seu vocabulário, você tem sempre que pesquisar. Aí a gente tem trousers, pants e jeans, vai significar calça. Trousers é essa calça masculina social. Jeans vai ser a nossa calça jeans. E o pants é qualquer outra calça que não seja nem a jeans nem a trousers. A gente tem o nosso chinelo, que é o flip-flops. Tem a saia, que é skirt. Tem a nossa blusa, que é a t-shirt. E aí a gente vai para mais duas palavras para dizer mais ou menos a mesma coisa. Tem shoes, que é sapato em geral. Mas se você for falar de tênis, por exemplo, vai ser sneakers ou tênis. E aí temos o shorts, que é o nosso short. Temos o coat, que é casaco. Temos outro para sapato, que é para um sapato específico, que é boot, que são as botas.
que a maioria das mulheres tem no armário, que é o dress, que é o vestido. Pesquisem mais, não se prendam só a esses. A internet está aí para ajudar vocês, principalmente agora nesse tempo que a gente não tem muito o que fazer. Vamos ver agora umas celebrations. No livro de vocês, ele traz apenas 6 celebrations, apenas 6 datas especiais ou celebrações, que é o Christmas, que é o Natal, Birthday, que é o aniversário, Thanksgiving, que para o americano é o Dia da Ação de Graças, que é o feriado mais importante do que o Natal. É o dia que ele vai agradecer tudo que ele tem de bom na vida dele. Muitas vezes ele agradece até as coisas ruins. A gente tem uma graduation party, que é quando você... Lá você tem várias graduation parties. Você tem uma no kindergarten, que quando você, aprende a ler, igual o nosso doutor do ABC. Tem uma da 5th grade, que é da 5ª para a 6ª série, que ele vai para o Fundamental 2, aí tem uma graduation party lá também. E tem uma graduation party quando você termina o high school e uma quando você termina a sua college, a sua faculdade. O high school seria o ensino médio. Quando termina o high school, lá também tem uma graduation party. Tem o St. Patrick's Day, que é o dia... Traduzindo as questões que eu vou passar, tem complete the text with the correct form of the verbs in parentheses. Use the past simple. Complete o texto com a forma correta dos verbos entre parênteses usando o past simple. A gente vai ter que olhar se o verbo é regular ou irregular. A gente só tem 2 verbos irregulares aí para completar. E ele se repete. É o verbo say. Ele vai estar na tabela dos verbos irregulares. Os outros verbos é a regrinha do verbo regular. Só colocar ED no final e vai dar tudo certo. A próxima vai ser solve the cross puzzle about clothes. Resolva a palavra cruzada sobre as roupas. Tem um número e tem onde você vai colocar. Across são os deitados na horizontal e down são os em pé, na vertical. A próxima é underline the future time expression used in each sentence. Ele quer que você sublinhe a expressão de tempo futuro. Ele não quer saber do will, ele não quer saber do going to, ele quer saber só a expressão de tempo futuro. He will back later. Next month, my brother will turn 18. He will have dinner together tomorrow night. What will happen to technology in the future? I think in 10 years I will travel around the world. A próxima é underline the future time expression used in each sentence. Ele quer que você sublinhe a expressão de tempo futuro. Ele não quer saber do will, ele não quer saber do going to, ele quer saber só a expressão de tempo futuro. He will back later. Next month, my brother will turn 18. He will have dinner together tomorrow night. What will happen to technology in the future? I think in 10 years I will travel around the world. Does except from The Simpsons with the correct form of the verbs in parentheses. Complete essa fala dos Simpsons com a forma correta dos verbos em parênteses. I predict that within 100 years computers... Eu prevejo que em anos computadores, então tudo vai ter que ter ou will ou going to para funcionar aí. Lembra da regra do will e da regra do going to. O will é um futuro que a gente não planeja e o going to é um futuro planejado. Então, se liga na dica. Is the future used in the sentences below? Right. 1. To make a future prediction. 2. To ask someone to do something. Por que o futuro está sendo usado nas frases abaixo? Escreva 1 para uma previsão do futuro e 2 para quando pedir alguém para fazer alguma coisa. Will you pass the salt, please?
People will drive flying cars in the future. I suppose I will sleep fewer hours when I go to university. Will you do me a favor? Continuando a próxima questão. Complete each sentence with a celebration from the box. Complete cada sentença com uma celebração da caixa. I wish you a very merry birthday, Christmas, Thanksgiving or wedding. Não sei. It is my sister's 15th birthday, Christmas, Thanksgiving or wedding. Her birthday, Christmas, Thanksgiving or wedding is going to be in December. I can't wait to see her white dress. Birthday, Christmas, Thanksgiving or wedding is a national holiday on the first Tuesday in November. In the United States and in Canada, is celebrated on the second Monday in October. Seguindo a penúltima questão. Why is the future used in the sentences below? Right. To talk about plans, 1, and 2, to make a prediction on the basis of present evidence. Por que o futuro está sendo usado nas frases abaixo? Escreva 1 para falar sobre um plano futuro ou 2 para fazer uma previsão baseado num fato ou numa evidência presente, nos dias atuais. Pode ser traduzido dessa maneira também. Look at the sky, it's going to rain. What are you up to this weekend? I'm gonna visit my grandpa. It's our teacher's birthday next week. We are going to give her a present. It is 7 o'clock. And I'm not ready for school. I'm going to be late. The sentence with be going to or will. Ele quer que você complete com o going to ou com o will. I think she passed the exam. Your bag is heavy. I carry it for you. My parents retired in 2030. We travel next weekend. Lembra que o will é um futuro que a gente não planeja e o going to é uma coisa um pouco mais planejada. Se liga na dica para não errar a questão. Oi, pessoal, e aí para nossa última questão, vou dar uma brincada aqui com a música. A música é Rolling in the Deep, da cantora Adele. E aí vocês vão procurar quantas vezes a palavra will aparece. Lembrando que o will pode estar escrito W-I-L-L ou apóstrofo L-L, que é a abreviatura dele. Eu quero que vocês contem quantas vezes aparece o pronome I, o pronome we, o pronome they, pronome you e o verbo no simple past played. Conta quantas vezes aparece cada uma dessas palavras e anota para fazer a última questão. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. You're